Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos, ok? Bem, como eu sempre faço aqui, aviso aqueles que estão chegando pela primeira vez que eu trato isso aqui como uma leitura e estudo, porque eu dou minhas opiniões quando acho relevantes, ok? Queria pedir a vocês que se inscrevessem, claro, para ajudar, né, o canal e dar aquele like de joinha para cooperar, né, com a gente. Bem, nós lemos os capítulos e quando os capítulos são grandes, nós dividimos por partes, ok? Então nos encontramos atualmente no livro 4, que é o quarto livro, né, do livro dos Espíritos, no capítulo 2º. Estamos, por assim dizer, na 7ª parte, conforme vocês podem ver aqui, né? É a 7ª parte desse capítulo. Como esse capítulo é longo, tem sete partes, ok? Bem, estamos na pergunta de número 1010. E vai falar sobre o assunto ressurreição da carne, né? Bem, então vamos dar início à nossa leitura e estudo. Vamos lá. Pergunta 110. O dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? Resposta. Como quereis que eu seja de outro modo? Essas palavras, como tantas outras, não parecem insensatas aos olhos de certas pessoas, senão porque as tomam ao pé da letra. Por isso, conduzem à incredulidade. Mas dá-lhes uma interpretação lógica, e aqueles que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldade, precisamente porque eles refletem, porque não vos enganeis. Esses livres pensadores não desejam mais do que crer. Eles têm, como os outros, talvez mais que os outros, sede do futuro, mas não podem admitir o que é contestado pela ciência. A doutrina da pluralidade das existências está conforme a justiça de Deus. Só ela pode explicar o que sem ela é inexplicável. Como quererias que o princípio não estivesse na própria religião? Quer dizer, essa reencarnação da carne, ressurreição da carne, é a reencarnação do espírito, só que eles entenderam mal, né? Essa que é a verdade. Ele pergunta então, assim a igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina ela mesma a doutrina da reencarnação? Resposta, isso é evidente. Essa doutrina, aliás, é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. Logo, se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os Espíritos não vêm, pois, destruir a religião, como alguns o pretendem, mas, ao contrário, vêm confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Mas como é chegado o tempo de não mais empregar a linguagem figurada, eles se exprimem sem alegoria e dão às coisas um sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a nenhuma interpretação falsa. Eis porque dentro de algum tempo
tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes que as que não tendes hoje. Quem falou isso foi São Luís. E continua se dando a explicação. A ciência, com efeito, demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. Eu vou dar uma parada aqui e explicar. Quando eles falavam ressurreição da carne, né, como a igreja diz, né, que no dia do juízo final, algumas religiões dizem que vai a pessoa vai, né, renascer, vai ter a ressurreição da carne, o espírito vai voltar ao corpo no dia do juízo final. Então a ciência já provou que isso é impossível. Uma vez que o corpo está deteriorado, já sumiu, já se decompôs por completo, não existe mais nada, vestígio algum. Como você faria isso, não é verdade? Pois bem, foi tudo mal interpretado. A ressurreição da carne, do corpo em si, não existe. Mas sim, a reencarnação dos espíritos. Por isso que ele está falando aqui. Naquela época de Kardec, então, era muito forte essa ideia, né? Que no dia do juízo final, Deus ia chegar e fazer que as pessoas renascessem novamente nos corpos que já não existem mais. Então está explicando aqui a ideia que era uma ideia da ressurreição do espírito, porém as pessoas interpretaram errado, ok? E ele continua aqui. Se o resto do corpo humano permanecessem homogêneos, está vendo? Se não se desfizessem, fossem dispersos e reduzidos a pó, se conceberia ainda a reunião em momento dado. Quer dizer, se não fossem dispersos e reduzidos a pó, né? Poderia ser. Mas as coisas não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos: oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono e etc. Quer dizer, se dissolve tudo, vai tudo para o ar, né? Vamos lá. Pela decomposição, esses elementos se dispersam para servir na formação de novos corpos, de tal sorte que a mesma molécula de carbono, por exemplo, entrará na composição de vários milhares de corpos diferentes, está vendo? Não só se desfaz, eles entram na composição e formam outros corpos. Não falamos senão de corpos humanos, sem contar os dos animais, que tal indivíduo talvez tenha no seu corpo moléculas que pertenceram aos homens das primeiras idades, que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis na vossa alimentação provém talvez do corpo de tal indivíduo que conhecestes, e assim por diante. É interessante isso, né, gente? Porque a nossa substância do corpo físico, ela se dissolve na própria terra, na atmosfera e por aí vai. Então, essas substâncias são absorvidas pelas plantas, pelos outros animais, né? E nós vamos nos alimentarmos das plantas e dos animais, automaticamente estamos nos alimentando de quê? De substâncias que já fez parte da vida de algum ser. Não é verdade? Pois é. Então é uma roda contínua, né? A natureza é perfeita. E ele continua. A matéria sendo em quantidade definida e suas transformações em quantidades indefinidas, como cada um desses corpos poderia se reconstruir dos mesmos elementos? Né? Seria impossível, né? Há nisso uma impossibilidade material. Não se pode, pois, racionalmente admitir a ressurreição da carne, senão como uma língua simbolizando o fenômeno da reencarnação. E, nesse caso, não há nada que choque a razão, nada que esteja em contradição com os da ciência. Está vendo? É verdade que, segundo o dogma, essa ressurreição não deve ter lugar senão no fim dos tempos, né? Enquanto que, segundo a doutrina espírita, ela ocorre todos os dias, mas não há ainda, nesse quadro do julgamento final, uma grande e bela figura que esconde, sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis
que não encontrará mais céticos quando for restabelecida em sua verdadeira significação? Que se queiram bem meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sua sorte depois das diferentes provas que elas devem suportar, e se verá que, à exceção da simultaneidade, o julgamento que condena ou que absolve não é uma ficção, assim como pensam os incrédulos. Observemos ainda que ela é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra é considerada o único mundo habitado. Ainda mais naquela época, né, gente? As pessoas não tinham conhecimento, a ciência tinha pouco conhecimento, então a probabilidade de se aceitar que existisse vida num outro mundo era pouca. Poucas pessoas acreditavam nisso, porque se acreditava que a Terra era o centro do universo. Começa logo por aí, que tudo girava em torno da Terra. No ano de 1500, 1600, ok? E na época que Kardec fez esse trabalho, esse estudo, em 1800 e pouco, a ciência já tinha avançado um pouco, admitindo outros planetas, ok? Mas ainda assim, naquela época não se tinha conhecimento do número, né, que temos hoje, da quantidade de planetas, de sistemas solares, né, das galáxias, né? Pois é, só o conhecimento era pequeno. Então as pessoas era mais fácil de acreditar que existisse vida só aqui. Hoje estamos vendo que o universo é muito grande, é imensurável, não dá para a gente dizer o tamanho do universo, é impossível. Então, minha gente, acreditar que só existe a vida nesse planetazinho, a pessoa, não sei, a pessoa ainda acreditar nisso, eu não consigo entender não. Mas enfim, né? Mas está explicando aqui, a ressurreição da carne não existe, mas sim a reencarnação, ok? E ele explicou muito bem explicado. Agora vai falar sobre paraíso, inferno e purgatório. A pergunta é de 1001. Pergunta: um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos do espírito segundo seus méritos? Que existe um lugar determinado? Já falaram isso antes, mas vamos ver. Já respondemos a essa questão. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um possui em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito nem fechado não está destinado Deixa eu regular aqui para ficar legal. Bem, dá para ver, né? Vamos lá. Não está destinado a um antes que a outro. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo que eles habitem, mais ou menos avançados. E ele pergunta, então, segundo isso, o inferno e o paraíso não existiriam tal como o homem o representa? Resposta: não são senão figuras. Há por toda parte espíritos felizes e infelizes. Entretanto, como também já o dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem se reunir onde querem, quando são perfeitos. Quando são perfeitos, eles vão aonde quiserem, não é verdade? A localização absoluta dos lugares de penas
e recompensas não existe senão na imaginação do homem. Provém da tendência a materializar e a circunscrever as coisas das quais eles não podem compreender a essência infinita. Claro, o homem, nós estamos aqui no corpo, não dá para a gente compreender muito bem, mas a gente tem que trazer para alguma figura, né, gente? Tem que materializar para ter uma ideia. Não tem outro jeito. Como é que a gente vai ficar só na imaginação, não é verdade? Então, mas a gente não pode se deixar levar pela figura, lógico, né? Só para ter uma ideia. Só que tem pessoas que se prendem à letra, né? A palavra, aquilo ali, e não bota a mente para pensar. Vamos lá. Pergunta 1012. Que se deve entender pelo purgatório? Né? Segundo a Igreja Católica, purgatório é o local para onde vão as almas daqueles que vão aguardar o julgamento de Deus. Se ele vai ser condenado ou absolvido, ok? Então ele está perguntando aqui uma questão de Igreja Católica. Que se deve entender por purgatório? Vamos lá. Respostas. Dores físicas e morais. É o tempo da expiação. Quase sempre é sobre a terra que fazeis vosso purgatório, e que Deus vos faz expiar vossas faltas. Quer dizer, é encarnando, né? Isso é purgatório na visão da doutrina espírita, né? O que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender. Não um lugar determinado qualquer, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a purificação completa, que os deve levar ao nível dos espíritos bem-aventurados. Essa purificação, operando-se nas diversas encarnações, está vendo? O purgatório consiste nas provas da vida corporal, ok? Vamos lá, pergunta 1013. Como se dá que espírito por sua por sua linguagem, revelam superioridade, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, conforme a ideia que dele se faz vulgarmente. Quer dizer, os espíritos falaram que era muito elevado, mas deram a resposta como a ideia de purgatório que era pregada, né? E ele vai responder por que esses espíritos falaram assim. Vamos lá. Eles falam uma linguagem compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas pessoas são muito imbuídas de certas ideias, não as querem chocar muito bruscamente, para não melindrar suas convicções. Se o espírito viesse dizer, sem precauções oratórias, a um muçulmano que Maomé não é um profeta, ele seria muito mal recebido. Então até esses cuidados o espírito tem que ter, né? Quando traz a informação para nós aqui. Então vamos lá. Kardec pergunta novamente. Concebe-se que possa ser assim da parte dos espíritos que querem nos instruir. Mas como se dá que os espíritos interrogados sobre sua situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Vamos ver o que eles respondem. Quando os inferiores e não completamente desmaterializados conservam uma parte de suas ideias terrestres e exprimem suas impressões pelos termos que lhes são familiares, eles se encontram em um meio que não lhes permite, senão pela metade, sondar o futuro, e é por causa disso que frequentemente os espíritos errantes ou recém-desencarnados falam como ou falariam em vida. Inferno pode se traduzir por uma vida de prova, extremamente penosa, com a incerteza de uma melhora. Purgatório, uma vida também de prova, mas com consciência de um futuro melhor.
quando experimentas uma grande dor, não dizes para ti mesmo que sofres como um condenado? Não são mais que palavras, e sempre em sentido figurado. É que as pessoas querem sempre pegar um negócio figurado e traduzir aquilo com um absoluto, sem parar para pensar, não é verdade? Esse que é o nosso problema. Pergunta 1014. Que se deve entender por uma alma em pena, né? Uma alma que está sofrendo. Vamos lá. Uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar um alívio que frequentemente ela solicita, vindo se comunicar convosco. Que ela está precisando de ajuda, né? 1015. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Que sentido, né? Vamos lá. Creis que ele seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos são amontoados, desordenadamente, sem outro cuidado que o de gozar pela eternidade uma felicidade passiva? É assim que vocês pensam? Porque foi isso que as religiões pintaram, não é verdade? Pois é. Ele responde, não. É o espaço universal, esse é o céu. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem ter as atribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Quer dizer, o espírito que já alcançou um certo grau, vai para o planeta melhor, lógico, né? No espaço, planetas, enfim, vai habitar por todo o universo. Vamos lá, pergunta 1016. Os espíritos disseram habitar o quarto, o quinto céu e etc. O que eles entendiam por isso? Vós lhe perguntais qual céu habitam, porque tendes a ideia de vários céus. Vocês perguntam, quantos céus existem? Né? Então a gente pergunta isso, colocados como os andares de uma casa. Então vos respondem segundo vossa linguagem. Mas para eles, essas palavras, quarto, quinto céu, exprimem diferentes graus de depuração, não são céus. É de acordo com a evolução, né? Então as pessoas ainda, pior que tem gente que ainda pensa assim, né? Esse que é o problema. Isso daqui já foi há 1860 anos atrás. Gente, é só pensar e raciocinar. Pode uma criança que está no primário estudar dentro de uma faculdade, uma sala onde só tem alunos fazendo faculdade, ensino superior? Não, não pode. Aqui nós temos exemplo, é uma cópia imperfeita da espiritualidade. Ora, então a criança está no grau onde várias crianças estão no mesmo grau que ela, estudando no mesmo ambiente. Então existem vários graus, não é primeiro, sétimo céu, terceiro céu, quinto céu, sei lá quantos céus. São degraus, vão se acumular, os espíritos vão se encontrar de acordo com a sua evolução, com a sua categoria. Vão encontrar aqueles que estão no mesmo patamar, no mesmo nível. E lá é onde nós iremos ficar. Entenderam? Agora, se você vai estar no segundo, não tem essa como é que essa nomenclatura determinada. São 7 céus e ponto final. Não existe isso. Mas a pessoa pergunta, o espírito responde de acordo com a pergunta que lhe foi feita. Não é verdade? Mas vão se reunir. Quantos graus existe de diferença evolutiva? Eu não posso definir para vocês não, gente. Porque existe tantas coisas. Às vezes a pessoa é bom amigo, mas é um péssimo pai. Às vezes é um ótimo pai, mas é um péssimo irmão. Às vezes é um ótimo irmão, é um ótimo pai, mas é um péssimo professor. Às vezes é tudo de bom, mas é um péssimo empregado. Às vezes é um péssimo patrão. Às vezes, sabe? Tem sempre coisas que nós ignoramos, né? Desculpe. Tem sempre coisas que nós somos deficientes e coisas que nós somos eficientes. Certo? Então nós vamos nos reunir, por isso que falar de grau é complicado. Vamos supor, eu tenho um vício de beber ao desencarno. Porém, esse foi o meu erro por aqui. Eu vou para um ambiente onde muitos têm o mesmo problema que eu tenho. Vocês entenderam? Aí tem outro que tem um vício do cigarro. Vai se encontrar onde a maioria que tem um problema do vício do cigarro se encontra. Qual dos dois está um grau maior?
Tem como falar para vocês? Não, não tem, gente. Não tem. Ah, mas é vício, é vício. Mas de grau diferente. É cigarro ou é bebida. Qual está no primeiro, segundo, terceiro céu, quarto céu? Não tem céu. Nós nos reunimos pelas, o quê? Simpatia dos mesmos gostos. Deu para entender? Pois bem. Então vamos lá. E ele continua. Vou repetir a resposta desde o início. Ok? Vós lhes perguntai aquilo que eu falei. Pergunta qual céu habita. E respondem, né? Então, vamos lá. Vós lhe perguntais qual céu habitam, porque tendes a ideia de vários céus colocados como os andares de uma casa. Tá vendo? Então vou responder segundo a vossa linguagem. Mas para ele essas palavras, quarto, quinto céu, exprimem diferentes graus de depuração e, por conseguinte, de felicidade. É absolutamente como quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se é infeliz, dirá sim. Por quê? Porque para ele, inferno, espírito, eita, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Mas ele sabe muito bem que não se trata de uma fornalha. Um pagão teria dito que estava no Tártaro. Tá vendo? Vamos ver se a gente consegue terminar essa explicação até a próxima pergunta, né? É o mesmo que outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera e etc., que não são senão alegorias empregadas por certos espíritos, seja como figuras, seja algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e mesmo das mais simples noções científicas. Quer dizer, cada um o espírito vai responder de acordo com o seu próprio conhecimento. Não quer dizer que esteja certo. Vocês entenderam? Vamos lá. E ele continua aqui. Segundo a ideia restrita que se fazia antigamente dos lugares, das penas e de recompensas, e sobretudo da opinião de que a Terra era o centro do universo, está vendo? Que o céu formava uma abóbora e que havia uma região de estrelas e se colocava o céu acima e o inferno abaixo. Era assim que era visto. Daí, as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado no inferno. Hoje que a ciência demonstrou que a Terra não é senão um dos menores mundos entre tantos milhões de outros, sem a importância especial que ela historiou sua formação e descreveu sua constituição, provou que o espaço é infinito e não há nem alto nem baixo no universo. Foi preciso renunciar e colocar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares baixos. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe foi assinalado. Estava reservado ao Espiritismo dar a todas essas causas a explicação mais racional, a mais grandiosa e, ao mesmo tempo, a mais consoladora para a humanidade. Assim pode-se dizer que carregam carregam conosco nosso inferno e nosso paraíso. Nosso purgatório o encontramos na nossa encarnação, nas nossas vidas corporais e físicas. Assim o Espiritismo vê, tá, gente? O purgatório é quando estamos encarnados, espiando, aprendendo, né, passando pelas vicissitudes da vida. Ok? Bem, eu sei que vai passar dos 30 minutos, mas essa é a última pergunta do nosso livro. Ok? E depois eu vou fazer uma nova. Vou repetir esse capítulo aqui, 117, 118. Ok?
Então vamos lá. Em que sentido, pergunta 1017, em que sentido é preciso entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Resposta. Assim, respondendo, o Cristo falava no sentido figurado. Ele queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está por toda parte, onde domina o amor ao bem. Mas o homem, aqui faltou um S no O, né? Mas os homens, ávidos de coisas deste mundo e ligados ao bem da terra, não estão com ele. Quer dizer, o cara que dá valor, né, às coisas materiais, não está com ele. A nossa última pergunta do livro é a pergunta 1018, ok? Pergunta: jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? Vamos ver a resposta. O bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Ok? A transformação da humanidade foi predita e atingir esse momento que apressa todos os homens que ajudam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus que a morte ceifa cada dia, e todos aqueles que tendem a atrasar a marcha das coisas, delas serão excluídos, quer dizer, não vão mais reencarnar aqui, porque serão deslocados do convívio com os homens de bem, né? Porque serão deslocados do convívio dos homens de bem, né? Com os homens não, dos homens de bem, serão afastados, dos quais perturbariam a felicidade. Eles irão para mundos novos, menos avançados, cumprir missões penosas, onde poderão trabalhar para seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento dos seus irmãos ainda mais atrasados. Não vejo nessa exclusão da terra, transformada a sublime figura do paraíso perdido? E no homem, chegado sobre a terra, em semelhantes condições e trazendo em si os germes de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? O pecado original, considerado sob o ponto de vista prender-se a natureza ainda imperfeita do homem, que não é responsável senão por si mesmo e suas faltas, e não dos seus pais. Quer dizer, ninguém vai pagar pelo crime dos pais, não é verdade? Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem, na grande fé e de boa vontade, na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que houverdes semeado. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz, porque se preparam para longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens desse mundo,
porque sofrerão mais privações do que tiveram dos prazeres. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. Bem, meus amigos, eu sei que demoramos um pouco mais, mas encerramos o estudo do Livro dos Espíritos hoje. Então, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal. E até a próxima, que eu vou fazer uma última postagem sobre o Livro dos Espíritos, para dar um complemento à finalização, ok?